Para entender de que modo a religião pode pautar os eleitores agora na busca pelo seu candidato ideal, a gente preparou uma linha do tempo com fatos históricos para contextualizar tudo para você. Vamos lá? Em 1988, aconteceu a promulgação da nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã. 32 representantes ligados a denominações evangélicas fizeram parte dessa Assembleia Constituinte. E aí, em 1993, aconteceu a primeira edição do evento religioso Marcha para Jesus. Em 2001, foi criado o Dia da Bíblia. 9 anos depois, o Dia do Evangélico. E em 2019, portanto, na legislatura anterior do Congresso, anterior a essa que estamos agora, foram eleitos 85 deputados federais e 7 senadores que declararam ter alguma orientação evangélica. Bom, você viu que o primeiro marco dessa linha do tempo é exatamente a Constituição de 1988, então vamos ao que diz o texto da Constituição. Artigo 5º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença de todos os brasileiros, inclusive com a garantia de proteção a locais de celebrações. E o artigo 19 diz que é vedado à União, às unidades federativas e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, impedir o funcionamento ou manter relações de dependência com seus representantes, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Mas, de fato, o que a gente observa nessa eleição agora é que o debate religioso está posto, não é mesmo, Gustavo Uribe? A gente estava ouvindo Deise Chiocari aqui agora há pouco, quero te ouvir sobre esse assunto mesmo. Ela diz que, muito ligado ao sentimento de medo, de repulsa, que fala diretamente aos nossos sentimentos mais instintivos, né? Que religião pode e deve e certamente irá continuar a ser explorada agora no segundo turno. É a utilização da religião para assustar a parte do eleitorado. É mais ou menos como a ideia do comunismo. O comunismo sempre está à porta, mas o Brasil nunca foi comunista. Então, sempre são aqueles sentimentos abstratos que fazem o eleitor ficar bastante assustado. E a religião sempre foi utilizada dessa maneira. A ditadura militar, por exemplo, a Igreja Católica apoiou inicialmente a ditadura militar, mas depois alguns arcebispos e bispos brasileiros foram essenciais no movimento de redemocratização. A gente tem um pouco de diferença de como é a participação política dos católicos com os evangélicos, Stephanie. Os católicos sempre tiveram interferência política, ascendência sobre o eleitorado, mas sempre se mantiveram distante. A Igreja Católica não quis ter uma participação ativa. Os evangélicos vieram com uma novidade: participação ativa, formação de bancada. É por isso que eles têm uma atuação política tão grande no Congresso Nacional e conseguiram colocar a pauta de costumes no centro do debate eleitoral. Vimos isso em 2010, quando nós tivemos, por exemplo, aquele debate de José Serra contra Dilma Rousseff em relação ao aborto. Dilma Rousseff, na véspera da eleição, teve de ir à Igreja Católica rezar, dizer que não era favorável ao aborto, era favorável à família e à vida. O PT em si nasceu do movimento eclesial, dos movimentos eclesiais de base, que eram movimentos católicos em São Paulo, e mantém um vínculo maior. O bolsonarismo nasce também do diálogo com o segmento evangélico. Jair Bolsonaro era do baixo clero do Congresso Nacional, mas sempre teve um debate muito importante, sempre próximo da Frente Parlamentar Evangélica. Então você tem os dois grupos, de uma certa forma, com uma proximidade da religião. A questão é quando a religião acaba substituindo o debate num país laico de propostas. Esse é o problema que a gente tem visto no segundo turno. O início do segundo turno tem sido mais sobre pauta de costumes e sobre questões religiosas, e aí fake news de um candidato é mais ligado à maçonaria, outro é mais ligado ao capeta, então, ideias abstratas e completamente absurdas. Mas aí a gente não vê o que deveria estar vendo, que é o debate das propostas políticas. Você tem programas de governo completamente superficiais, você tem candidatos que poderiam explorar um pouco mais o que vão fazer para combater a miséria, o que vão fazer, por exemplo, para as escolas públicas, e aí a gente acaba vendo um debate que mais parece um concílio do Vaticano do que as eleições para presidente do Brasil. Fato é, né, Uribe, que as duas legendas, tanto PT quanto PL, tanto o bolsonarismo quanto o lulismo, eles surgiram aí de bases das religiões, né, tanto do catolicismo
quanto do público evangélico, não é isso, Uribe? Justamente, PT no movimento eclesial de base em São Paulo, sobretudo no Grande ABC, sempre teve essa aproximação e isso levou, por exemplo, Gilberto Carvalho, que foi ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, sempre teve uma relação boa com esses movimentos de base do catolicismo. O bolsonarismo teve uma grande ascendência dos movimentos evangélicos, sobretudo no Congresso Nacional, por isso que você tem uma proximidade maior. E aí você tem os dois lados tentando pegar um pouco de eleitores no quintal alheio. De um lado, Jair Bolsonaro tentando falar com os católicos, há uma discussão sobre uma carta que Jair Bolsonaro poderia fazer de compromisso aos católicos, a expectativa de que na quarta-feira ele vá à Basílica de Aparecida para o dia de Nossa Senhora Aparecida, e há também uma discussão de um encontro de Jair Bolsonaro com Dom Orani Tempesta, que é o arcebispo do Rio de Janeiro, e aí numa tentativa de fazer um evento no Cristo Redentor. Do lado de Luiz Inácio Lula da Silva, houve alguns anúncios de pastores o apoiando. O próprio Luiz Inácio Lula da Silva gravou para as inserções partidárias um discurso dizendo que é contra o aborto, favorável à família. Há também a expectativa de assinatura de uma carta agora na segunda-feira de Luiz Inácio Lula da Silva fazendo um aceno aos evangélicos. Segundo alguns aliados dele, já foi convencido a assinar, mas conversando agora de manhã com alguns assessores, não está muito certo, porque Lula quer deixar um pouco a pauta de costumes e a pauta religiosa de lado para focar no debate econômico, onde ele vai melhor. Então a gente tem essa queda de braço e essa discussão das duas candidaturas, que sim, há uma participação muito importante da religiosidade no país, mais de 50% da população é católica, 27% da população evangélica, isso são dados do censo de 2010, que já está bastante defasado, porque não fizemos o censo de 2020, ou seja, esses números podem ser ainda maiores, sobretudo o segmento que é evangélico, mas que acaba não propiciando um debate de propostas. Eu estava conversando com algumas lideranças políticas que estavam bastante desanimadas, porque agora nas redes sociais começou um debate das escolas. Não, porque a ideologia de gênero nas escolas. Primeiro que ideologia de gênero não existe. É uma ideia que foi pré-concebida contra uma pauta de tolerância em relação à sexualidade. Mas que as pessoas estão discutindo isso e não estão discutindo o principal problema das escolas brasileiras, que é falta de professor, falta de estrutura, falta de ensino. Isso é muito mais importante do que ideias abstratas, como volta do comunismo ou ideologia de gênero. Então, o país precisa de um debate sério de ideias e não ficar neste bate-boca religioso que não leva nada a lugar nenhum.